Amém, glória a Deus. Minha versão é um pouco diferente das dos irmãos. Eu gosto de ler várias versões diferentes da Bíblia. Cada uma delas traz uma palavrinha de uma tradução diferente. Isso é muito importante para o nosso estudo. Mas também tem algumas que a gente se identifica melhor, né? Que a gente entende melhor, que a palavra fala, né, conosco de uma maneira mais fácil, mais simples. E a gente gosta muito, né? Essa versão é a NVI. Ela é um pouco diferente da Almeida, mas eu creio que a palavra é a mesma, o dono da palavra é a mesma. Vai estar falando no seu coração assim como falou o meu. Amém? Amém. Tiago 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos a Deus por este dia, te agradecemos por esta palavra que o Senhor tem nos dado, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente, o nosso entendimento para entendermos a Tua voz, a Tua vontade. Espírito Santo, que o Senhor venha estar neste lugar, abençoando cada um, que esta semente venha ser plantada nos corações desta noite, possa produzir frutos, Pai. Sela os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente neste momento, que nossa mente esteja cativa ao Senhor, que toda distração, que todo embaraço, que tudo aquilo que o inimigo possa querer lançar para tirar a palavra de nós, venha cair por terra, todo cansaço, todo sono, todo frio, Pai, tudo aquilo que pode ser uma distração de nós entendermos a Tua palavra neste momento, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, neste culto, desde o começo deste culto, Te adorando, Te entronizando, Te engrandecendo, Pai. E nós te pedimos que neste momento a Tua palavra possa produzir algo em nós, Pai. Que nós não venhamos a sair daqui da mesma maneira que entramos, Pai, mas que venhamos a ser transformados pela renovação da nossa mente neste lugar, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta palavra, esta carta do apóstolo, né, de Tiago ali, essa carta que ele envia ali para aqueles irmãos, tem um propósito, irmãos. Tudo na vida, na Bíblia, na palavra tem um propósito. E o contexto, né, dessa carta que foi enviada aos irmãos é que eles estavam espalhados e fora da Palestina. Então eram os irmãos judeus que não estavam mais na sua terra e estavam espalhados, enfrentando perseguição e marginalização. A comunidade cristã enfrentava provações severas, pobreza e oposição, o que gerou desânimo e a necessidade de encorajamento para se perseverar. Então, essa carta que Tiago escreve ali já começa dando essa direção, né? A Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, essa carta tem um endereço, né? É encaminhada a um povo que estava disperso, que estava perdido assim, né? Longe da sua terra, que estava distante daquilo que eles estavam acostumados, das suas práticas, e estavam enfrentando dificuldades. Era o povo de Deus, eram judeus convertidos, mas que estavam enfrentando dificuldades. E essa carta de Tiago é uma carta de encorajamento
e também de exortação àquele povo. Porque mesmo distante da sua terra, peregrinando, né, por aí, eles ainda carregavam o nome, eles eram cristãos e eles precisavam ser exortados em algumas coisas. Então Tiago escreve essa carta a essa igreja. E eu pensei a respeito disso, que nós estamos vivendo um tempo em que a igreja também enfrenta dificuldades. A igreja de Cristo hoje enfrenta semelhante situação. Enfrentamos dificuldades na sociedade, na política, nas famílias, nas escolas. Muitos de nós, irmãos, aqui têm enfrentado dificuldades com saúde, né? Nós temos visto, né, nesses últimos dias, muitas pessoas têm ficado enfermas, têm ficado doentes. Muitos de nós têm enfrentado dificuldades. A igreja também enfrenta dificuldades. E nós também não estamos na nossa pátria, né? Nós também estamos peregrinando por aí, porque a nossa pátria não é essa daqui. Nossa terra não é essa. Então, esta carta de Tiago é uma carta de encorajamento para nós. Uma carta de encorajamento que nós temos um propósito, nós temos uma missão e nós não estamos na nossa terra, mas nós vamos chegar lá. Amém? Tiago traz para a igreja um olhar de perseverança em meio às crises. As dificuldades vêm, mas ela tem um propósito específico para as nossas vidas, né? Não é à toa que nós passamos por provações, não é à toa que nós passamos por dificuldades. Tudo tem um propósito determinado. Mesmo nas dificuldades, nós podemos olhar para o Cristo vencedor que nos ama e está conosco em todo o tempo. Amém. Jesus Cristo, Ele está conosco em todo o tempo, irmãos. E nós podemos crer que mesmo nas provações, nas dificuldades, nas enfermidades, no luto, na dor, o Senhor está conosco. Amém. O Senhor está conosco. Esse texto traz algumas aprendizagens, alguns ensinamentos para nós. E que nós possamos refletir. Quero ser breve nesta noite. Quero me dar um lugar muito. Mas essa palavra mexeu muito comigo. Essa palavra, esse texto de Tiago mexeu muito comigo nesses últimos dias. Porque as provações, irmãos, ela tem um propósito. E Tiago vai dizer isso, que as provações, elas têm propósito. Então, se você está enfrentando uma provação, sai com esse ensinamento nesta noite. As provações, elas têm propósito. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Irmãos, é fácil se alegrar quando nós estamos na provação? Não é. Não é fácil. Quando a gente está enfermo ali, a gente fica cansado, a gente fica sobrecarregado. É difícil. Né? Quando a gente está com um problema financeiro, a cabeça da gente parece que vai explodir de tanto pensar em soluções para a gente poder resolver o problema. Quando a gente tem um problema na família, né, a gente fica cansado, a gente fica estressado e parece que não tem solução aqui. Quem se alegra na provação, irmãos? Mas nós precisamos aprender isso, aprender em Cristo Jesus que as provações, elas são passageiras. Olha o que ele fala. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Vocês não vão viver em provações. Vocês estão passando por provações. Nós estamos passando por provações. Mas isso aqui é tudo temporário, é passageiro. O que é eterno não tem dor, não tem choro, não tem lágrimas, não tem sofrimento, não tem preocupações. A gente se prende tanto nessa terra, tanto nessa vida, tanto nisso aqui que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente esquece que isso aqui é tudo passageiro. É tudo passageiro. Ontem nós ouvimos muito a irmã Lídia pregar e ela falou sobre o contentamento do dia a dia, né? Ela usou até um exemplo de que ela acordou cedo e conseguiu limpar toda a casa e ela ficou muito feliz que ela conseguiu cumprir aquilo, uma coisa tão simples na nossa vida. Mas às vezes a gente perde o contentamento das coisas simples da nossa vida. Porque a gente vive só murmurando ali daquela situação, daquele problema, daquela circunstância que a gente está vivendo, e a gente perde o contentamento
contentamento de viver. Sendo que a Bíblia fala que a nossa vida é para a glória de Deus. Que glória nós temos produzido para Deus quando nós só ficamos murmurando, reclamando e descontentes, né? Enfermos, daí reclamando. Que glória nós produzimos para Deus. Que contentamento há em viver. Hoje em dia, né, a gente fala, as pessoas usam aí na sociedade que a ansiedade é a doença do século. Sempre existiu ansiedade. Na Bíblia, Jesus fala sobre ansiedade. E nós ficamos muito ansiosos e aí acabamos ficando depressivos quando a gente só olha para a circunstância, quando a gente não olha para a solução do problema, quando a gente não crê, quando a gente não tem fé. E ele fala: tende por grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ele não vai falar por uma provação ou por essa provação que vocês estão passando agora, é por diversos, irmãos. Aonde quer que nós estejamos, as provações virão, não tem como a gente fugir. Né? No estudo que nós estamos tendo na terça-feira, o Eliseu tem falado sobre ansiedade, volta para lá que é bem difícil, e paz, e nós temos aprendido isso, irmãos. E a irmã Maria usou uma frase que eu falei, ficou marcada em mim aquela palavra, que a vida do crente não é fácil. Risca isso, da vida do crente não é fácil, mas ela é possível. Aleluia. É possível. Então as provações elas vêm, as lutas elas vêm, mas é possível. É possível. E esse é possível é Cristo. Esse é possível é somente em Cristo. A alegria sabendo que o Senhor quem aperfeiçoa os seus. É o Senhor quem faz. E ele fala, né, o motivo de grande alegria é o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então a provação é o quê? A prova da nossa fé. Onde está a nossa fé? O que nós temos feito quando vêm as provações com a nossa fé? Será que nós temos crido realmente em Cristo? Será que nós cremos realmente nesse Cristo que nós pregamos e falamos? E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então essa fé, ela produz essa perseverança. E sem essa perseverança, irmãos, nós não vamos chegar lá. Nós não vamos alcançar a nossa pátria. Nós não vamos voltar para a nossa terra. Sem essa perseverança, nós não vamos chegar a Cristo. Nós precisamos nos manter firmes. Perseverança no Senhor. E essa perseverança, ela tem ação completa. Ela tem uma ação completa. Então, enquanto nós estamos passando por provações, o Senhor está refinando o ouro ali, né? Está ali. Como que fala? Purificando, transformando. Ele está nos movendo, Ele está nos mudando. Essas provações, irmãos, essas dificuldades, mesmo que nós não entendamos hoje em dia, mas ela tem ação completa, a fim de que nós sejamos maduros e íntegros. O Senhor espera que nós sejamos maduros e íntegros. Para que nós precisamos ser maduros e íntegros? Para enfrentar o dia mal, para vivermos Cristo nessa terra, para pregarmos o seu nome, para evangelizarmos, para falarmos de Jesus. Nós precisamos ter essa perseverança que nos aperfeiçoa a cada dia. Amém. As coisas não acontecem todas de uma vez, né? Bom seria se nós nos convertêssemos e já fôssemos transformados, né? Ou batizássemos, saíssemos lá da água do batismo, uma nova criatura, né? De fato, nós somos uma nova criatura, mas uma nova criatura que está em processo de transformação. A Kézia usou um exemplo ontem no curso que nós estamos fazendo juntas, e eu vou usar ele aqui agora porque eu achei muito interessante. Aí ela falou da criação, que cada dia da criação Deus fez uma coisa.
E ele começa, haja luz, e houve luz e fez a separação da luz e das trevas. Fez separação da terra e da água e dos céus. Fez os luminares. Mas cada coisa que Deus foi criando, né? Ele primeiro fez um lugar, depois ele foi colocando as coisas naquele lugar. Tudo certinho. Ele poderia ter falado, haja terra, e houve terra. Tudo pronto. Mas Deus foi fazendo cada coisinha, nos detalhes, no processo, até que chegou o 7º dia e descansou. Cada coisinha no processo. Não é tudo de uma vez, irmãos. Deus está nos aperfeiçoando, nos transformando, nos mudando. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Então nós já começamos. Deus já começou essa boa obra em nós. E Ele é fiel para completá-la. E essas provações, elas têm um propósito: nos aperfeiçoar, nos transformar, completar essa obra que o Senhor tem. O descanso é a glória de Deus. Lá, quando nós estivermos com Deus, nós vamos ter chegado no 7º dia, no descanso lá. Mas enquanto isso, Deus está criando uma coisinha a cada dia nas nossas vidas. Está transformando uma coisinha a cada dia nas nossas vidas. A obra de Deus é completa, irmãos. A obra de Deus é completa. Ele não leva ninguém sem ter completado a obra. Ele não termina, ele não deixa a obra inacabada, ele não abandona a obra. A obra de Deus é completa. E Ele é fiel para completá-la até o fim. Irmãos, não depende, não é uma condição humana, porque a nossa fidelidade humana é tão falha, né? Mas o nosso Deus, Ele não falha. Ele não falha, Ele é fiel. E a fidelidade dele é verdadeira, é sincera, é de verdade. E a palavra vai dizer: aquele que começou a obra é fiel para completá-la. Ele é fiel. Ele não deixa a obra pela metade. Então entenda que as provações têm um propósito: nos tornar maduros, íntegros, sem falta alguma. Sem falta alguma, nós. Podemos dizer hoje que nós não temos falta alguma? Não. Estamos em processo. Estamos em processo. Mas vai chegar o dia que nós vamos estar completos. Amém? 2. Segunda aprendizagem desse texto nos mostra: foco na prática. Uma fé viva. Viver ao invés de apenas ouvir. E aí ele vai falar: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, irmãos, a palavra está ensinando: ó, se você está precisando de sabedoria para enfrentar a sua provação, peça a Deus. Peça a Deus. E Ele vai te dar livremente. Tem várias palavras, né, que são usadas nesse texto. Liberalmente, tinha outra que estava na minha mente, sobejamente. Várias palavras são usadas para esse texto. Mas Deus dá sabedoria para nós. Ele te dá sabedoria para enfrentar essa prova que você está passando. Ele te dá sabedoria. Busque a Deus e peça a Ele. E também, irmãos, quando nós formos pedir sabedoria para Deus, tenha em mente, não peça apenas sabedoria para Deus, mas peça sabedoria para Deus para um propósito. Eu fiquei pensando a respeito disso e me veio o texto de Salomão, né? Que Salomão vai orar lá e pede para Deus que Deus dê sabedoria para ele, mas para que ele possa liderar o povo. Não é somente sabedoria, que eu quero ter sabedoria para mim, que eu quero ser a pessoa mais sábia do mundo. E o que você vai fazer com essa sabedoria? Para que você vai usar essa sabedoria? Então peça com um propósito. Senhor, eu estou enfrentando uma dificuldade, eu preciso de sabedoria para lidar com isso, para lidar com as minhas emoções, para lidar com as pessoas que estão ao meu redor, para lidar com o meu emprego. Eu preciso de sabedoria para conseguir o emprego, Senhor, me ajuda. Amém? Para lidar com a minha família, com os meus filhos, com o meu esposo. Peça com
sabedoria. Peça sabedoria para Deus, mas com propósito. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois quem tem mente dividida é instável em tudo o que faz. Então, o que Tiago está dizendo para nós? Peça com fé. E é uma fé viva, é uma fé prática. Não é uma fé que nós falamos que temos fé, mas na hora que precisamos agir, não temos ação. É uma fé viva, uma fé prática. Coloque essa fé em prática. Peça sabedoria para Deus e haja na situação que você precisa agir. Coloque em prática. A fé, ela produz perseverança, amadurecimento no caráter. Deixa eu escrever. Sabedoria de Deus. Buscar incessantemente. Buscar em Deus como usar a sabedoria. Aproveitar a oportunidade. A Ellen falou isso aqui agora há pouco. Para nós podermos olhar, observar e aproveitar as oportunidades que nós temos. Nós somos uma igreja hoje, aqui no Brasil, que nem nós falamos, existem alguns tipos de perseguições, mas não perseguições que nem em países fechados. Nós temos liberdade de pregar o Evangelho. Nós temos liberdade de falar de Jesus. Mas muitas vezes nós nos fechamos em nós mesmos e esquecemos que o Senhor nos chamou para um algo maior, para um propósito maior. Que nós possamos ter sabedoria, irmãos. Viver essa fé prática, né? Sabendo que essa sabedoria vem de Deus e que vai nos ajudar no momento que nós precisarmos. Entendendo isso, quando nós entendemos a palavra, como o Tiago tinha entendido essa palavra. E por isso ele estava falando isso para os seus irmãos. Que nós possamos entender essa palavra e sermos exemplo para os nossos irmãos. Ajudarmos as pessoas que estão lá fora, aqueles que precisam. Que nós possamos viver essa fé prática. Estar na presença de Deus em todo o tempo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu falo muito isso aqui, irmãos. E eu falo para mim mesmo também, Senhor, me ajuda a ter fé. Me ajuda a crer que isso pode mudar, que a situação pode ser diferente. Nós precisamos ter fé. E para concluir bem rapidinho, essa palavra ela é um chamado para nós vivermos uma integridade cristã, uma crença e comportamento em meio ao ambiente, que nós possamos, a nossa crença e as nossas atitudes possam ser coerentes, possam estar em acordo, né? Tiago vai falar assim, ó, independente de onde vocês estão, ele não fala isso, mas ele está querendo dizer isso, mesmo que vocês não estejam na sua terra natal, no meio dos seus, tenham em mente, tenham alegria o passar por várias provações, porque isso está moldando vocês, está transformando vocês. E se vocês estão precisando de sabedoria, busquem Deus. Se precisa de sabedoria para enfrentar as dificuldades, busquem a Deus. Busquem Deus. É somente nele que nós vamos enfrentar. É somente com ele que nós podemos enfrentar essa dificuldade. Amém? Gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Eu me propus a pregar bem pouco hoje, irmãos. Mas é difícil falar pouco, né? A gente tem vontade de falar mais, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos e você falasse com o Senhor neste momento a respeito daquilo que está no seu coração neste momento. Se você tem passado por alguma prova, alguma luta, alguma dificuldade, que você possa falar, Senhor, eu entendi no Senhor, me ensina, que eu tenho um coração ensinável, eu tenho orado isso ao Senhor muitas vezes. Senhor, que eu tenha um coração ensinável, que eu esteja disposta a aprender cada dia, que eu esteja disposta a estar na Tua presença
independentemente das circunstâncias, das situações. Como nós cantamos, né? Perto quero estar do Senhor, né? E a gente fala, independente das circunstâncias, eu quero te louvar, eu quero te adorar. Que esse seja o nosso desejo e que isso possa ser luz na vida dos outros, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e por tudo aquilo que ela tem produzido em nós, Pai. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui com o nosso coração aquecido da tua presença, aquecido da tua palavra, da tua verdade que transforma, que nos molda, que nos muda, Senhor. Essa palavra, Deus, que vem de encontro aos nossos corações para nos trazer vida e vida em abundância. Não é essa vida terrena que nós temos focado, não é essa vida terrena que nós temos buscado estes tesouros na terra, mas é algo que vem do céu, Pai. Que a eternidade que o Senhor tem plantado em nossos corações possa fluir a cada dia, Senhor, em nossas vidas, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia. Que nós possamos estar com os nossos olhos em Ti, Senhor, focados no Senhor, voltados para o Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Produz em nós aquilo que precisa ser produzido, Pai. E que nós possamos produzir em outros, em outras pessoas, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, amém?